Antônio, a gente terminou o sistema cardiovascular e a gente vai falar um pouco agora sobre esse sistema endócrino. Tá? O sistema endócrino ele é formado pelas glândulas endócrinas, né? Que são as glândulas que elas vão produzir hormônios e que esses hormônios vão ser distribuídos no corpo. O sistema endócrino é um sistema um pouco complexo porque ele vai estudar certos órgãos e quais órgãos vão produzir uma quantidade de hormônios para que esses hormônios interajam em várias partes do corpo. O sistema endócrino ele está composto, né, localizado em diferentes partes do corpo e está conformado por vários tipos de órgãos, né, e que cada órgão cumpre uma função específica. A hipófise, né, que é uma glândula encontrada no cérebro, a tireoide e a paratireoide, que são duas glândulas encontradas praticamente na altura do pescoço, certo? As cervicais. O timo, que é um órgão responsável pela produção de células hematopoieticas, né? Sistema imunológico também. As glândulas suprarrenais, que são duas glândulas que ficam lá em cima do rim. Eu costumo dizer que as glândulas suprarrenais elas têm uma forma de um chapéuzinho que fica lá em cima, que são as principais glândulas responsáveis pela produção de adrenalina e noradrenalina e cortisol. Né? O pâncreas, né, que é uma glândula, a gente fala que é uma glândula endócrina e exócrina, né? Tem dupla funcionalidade e que é responsável, né, da produção de certos hormônios como a insulina, glucagon, somastotina, então vários tipos de hormônios. E as glândulas sexuais, né, que são aquelas produzidas tanto nos ovários como no órgão reprodutor masculino. As glândulas sexuais elas vão ser responsáveis pelos gametos e pelas espermatozoides, né, consequentemente pela produção de estrogênio, progesterona e testosterona no homem. Então a hipófise, né, é uma glândula localizada lá no centro do cérebro, lá na cabecinha lá em cima, né, e ela é encarregada de produzir alguns hormônios, né. Dentro dos hormônios a gente tem as glândulas, os hormônios, o LH, né, folículo estimulante, o FSH, hormônio como a prolactina e hormônios do crescimento e alguns hormônios tiroidianos, né, TSH e hormônio do crescimento, GH, certo? São hormônios produzidos lá na glândula da hipófise, lá no cérebro. Então a gente tem, né, falando da anatomia, então a gente tem a hipófise, né, e aqui onde a gente vai produzir essa quantidade de hormônios que eu falei, certo? Nessa glândula lá. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando alguém tem um problema em algumas glândulas do crescimento, glândula da prolactina, tem que pensar lá no cérebro. Né? Alguma coisa não está funcionando bem lá no cérebro, principalmente a hipófise. Por isso que pessoas que têm problema de prolactina, né, tem que fazer tomografia. E para quê? Que tem que ver prolactina, leite e tomografia cérebro, ou tomografia todo o corpo. Porque a gente tem que ver se essa glândula está aumentada ou não. Se estiver muito aumentada, vai precisar de medicamentos para diminuir o tamanho. Então a glândula tireoide, né, é uma glândula par, né, localizada no pescoço, e a qual vai produzir, né, tiroxina, que é uma substância, né, derivada do iodo. Certo? Esse hormônio ele tem a capacidade, né, e a velocidade de metabolizar, né, metabolização celular e manutenção do peso corporal, né, do crescimento e do ritmo cardíaco. Por isso que pacientes hipertensos precisam estar quantificando o TSH, certo? O TSH. Pacientes hipertensos. Por quê? Porque se existe um aumento do TSH, vai aumentar o ritmo cardíaco, vai aumentar a pressão arterial. Então a tireoide tem a ver com pressão também. Consequentemente do peso, tá, pessoal? Se uma pessoa está aumentando muito de peso exageradamente, precisa investigar se existe um comprometimento da tireoide.
T3, T4, TSH, fator tiroidiano. Certo? Então a gente tem algumas doenças que acometem o sistema endócrino, né? Mas que agora estamos falando sobre tiroide. Então, a gente tem o hipertiroidismo, né? Hiperaumento, tiroidismo, processo da tiroide, um aumento da produção, né, exagerado do funcionamento do metabolismo da tiroide. O coração começa a bater mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta do que normal e a pessoa emagrece por gastar mais energia, certo? Esse quadro favorece o aparecimento de algumas doenças cardíacas, como eu falei para você, vasculares, pois o sangue circula com mais pressão. Se não tratada, pode provocar o surgimento do osso, que é um inchaço no pescoço. Também é uma doença, né, que os olhos ficam salteados, né, exoftalmia, né, que é um aumento da proeminência do globo ocular. Então, no hipertiroidismo, eu preciso entender que vai existir um aumento, o metabolismo vai ficar acelerado, né? Vai ficar muito acelerado. Por isso que a pessoa ela vai emagrecer. Por quê? Porque ela vai ter um gasto de energia maior, certo? Vamos supor que eu começo a estocar aqui açúcar, glicose, começo a estocar e chegou um momento que essa estocagem eu preciso queimar, né? Essa quantidade de estoque. Da mesma forma, gorduras, lipídios, eu começo a estocar, eu preciso gastar eles. Então, quando eu gasto, mando para a circulação, certo? Gasto o que é normal. Só que no paciente com hipertiroidismo, assim como ele estoca, assim ele gasta, certo? Então, o metabolismo vai ficar muito acelerado. O paciente vai ter uma agitação. Então, ele vai queimar mais energia do que normal. Entre mais energia eu gasto, mais quebro moléculas de gordura, mais emagreço. Certo? Então, uma pessoa com hipertiroidismo, a tendência do hiper é aumentar o metabolismo, certo? Consequentemente, ela vai ficar um pouco mais emagrecida. É a regra, a maioria das vezes, certo? E esse aumento do metabolismo faz com que o paciente desencadeie alguns sintomas, né? Oxoftalmia ou eubócio, né? Isso por quê, professor? Porque vai haver um aumento da produção, né? O tempo todo no corpo tem que ter uma homeostasia, um equilíbrio, nem para mais nem para menos. Então, quando isso acontece, eu vou ter um aumento de hormônios tiroidianos, um aumento, certo? Consequentemente, o metabolismo acelerado. Quando isso acontece, vai haver uma repercussão no globo ocular e no ósseo, né? A glândula ela fica inflamada, vai aumentar o ósseo, certo? E por que no globo ocular, professor? Tem alguma referência? Tem alguma conexão? Tem, né? Tem, através das pupilas e através do próprio globo ocular, porque vai haver um aumento de tiroide, um aumento de iodo. Quando existe um aumento, o globo ocular fica prominente, certo? E produz essas duas doenças e emagrece, né? Então a pessoa vai ficar com um aumento no apetite, né? Pelo aumento do metabolismo. E tem o contrário, né? Diminuição, tiroidismo, fator tiroidiano. Então, hipotiroidismo, né? Que é quando a tiroide trabalha menos. Por quê? Porque ela produz menos tiroxina. A tiroide produz 3 tipos de componentes: T3, T4, TSH, certo? E aí, quando existe um aumento, hiper. Quando existe uma diminuição, hipo. Certo? Professor, mas sempre vai ser assim, sempre vai estar diminuindo, sempre vai estar aumentando? Não. Às vezes esses aqui estão diminuídos e esse aqui está normal.
certo? Então a gente precisa quantificar o que é o que está errado aqui e que ele não pode estar causando hipo. Mas vamos a falar do hipo, né? O metabolismo, então, nesse caso do hipo, ele vai ficar mais lento. Por quê? Porque eu vou começar a estocar. Enchi aqui, começar a estocar gordura, começar a estocar lipídio, carboidrato, aí começar a estocar. O que é o que acontece? Eu não consigo gastar essa quantidade. Se eu não gasto essa quantidade, o que vai acontecer? O metabolismo vai ficar mais lento. Se fica mais lento, eu vou aumentar o peso. Certo? E isso por quê? Porque eu não estou conseguindo queimar gorduras, eu não estou conseguindo gastar os carboidratos, os lipídios, eu não estou conseguindo isso. Então eu estou estocando no meu organismo. Então isso pode produzir um aumento do peso, certo? O corpo ele fica mais inchado, né? Regiões do corpo, por quê? Porque eu vou começar a reter líquido, né? O paciente vai começar a ficar inchado, o coração bate mais vagarosamente, devagar. Por isso que o paciente que é eleito para marcar passo precisa fazer um estudo da tireoide, né? Para ver se a tireoide não está funcionando, consequentemente o coração vai bater menos também, porque existe uma relação, certo? Então, a pessoa gasta menos energia e ela tende a engordar mais porque ela não queima essas calorias, certo? A diferença do hiper, né? Ele gasta muito, aqui gasta pouco. Então, a pessoa vai aumentar e uma característica aqui é o sono, né? Do paciente também vai estar comprometido, certo? Os pacientes, né, podem desencadear o osso também, só que é diferente do outro, né? Não vai ser tão maior igual ao outro, certo? E a paratiroides, então, na paratiroide, que são duas glândulas que ficam perto, né, da tiroide, 4 glândulas atrás da tiroide, elas produzem um paratormônio, que é um hormônio que também é fundamental na formação do cálcio e do fósforo do sangue, certo? Então, pacientes que têm pouca absorção de cálcio, eles vão ter os ossos mais quebradiços, não vão poder desencadear uma osteoporose, certo? A diminuição desse hormônio reduz a quantidade de cálcio, né, no sangue, faz com que os músculos se contraem violentamente. É um paciente que produz muita cãibra, muita cãibra repetitiva, certo? Esse sintoma é chamado de tetania, né? Foi semelhante ao que ocorre com um tétano, né? Existe um fator que faz com que produza uma doença parecida com o tétano. Por sua vez, o aumento da produção desse hormônio transfere para o cálcio, para o sangue, de modo que enfraquece os ossos, tornando mais quebradiços. Então, o paciente tem uma fragilidade por quebrar os ossos. Essa é a tiroide, né? O cartílago cricotiroidiano, a anatomia. E quais são as glândulas paratiroides? São 4, 2 em cada lobo. O timo já é um órgão situado, né, dentro dos pulmões. Ele é responsável pela defesa do organismo e no paciente recém-nascido ele evita algumas infecções. O timo ele fica um pouquinho mais escondidinho, né, e ele fica crescendo até a adolescência, quando começa a atrofiar, ou seja, começa a evoluir, começa a murchar. Na idade adulta, diminui de tamanho, pois tem suas funções bem reduzidas. Uma pessoa na idade adulta pode sobreviver sem um timo? Pode, não tem nenhum problema. As glândulas suprarrenais. Então, as glândulas suprarrenais são duas glândulas que ficam em cima do rim, né, dos rins, né, que ela vai produzir adrenalina, que é um hormônio que prepara o corpo para a ação. Então, a adrenalina aumentada, ela vai produzir um sistema chamado luta ou fuga, certo? Sistema de luta ou fuga. Por exemplo, tem uma pessoa que ela é capaz de subir em um muro a uma altura que ela não é capaz de subir quando ela não está sob pressão. Né? Por quê? Porque existe um momento da adrenalina, sistema de luta e fuga. Eu consigo pular e depois, quando eu vejo, eu me pergunto, como foi que eu fiz isso? É graças à adrenalina.
existe um aumento dessa quantidade desse hormônio. Então, é um sistema de luta e fuga. Quando você vai aplicar uma prova, você não fica nervoso, você não fica preocupado, aumentou a adrenalina. Existe um aumento desse hormônio. Então, eu vou começar a ficar com as mãos sudoreicas, o coração vai começar a bater. Só que porque passa a prova, a adrenalina não começa a diminuir. Certo? Ela pode produzir taquicardia ou um aumento da frequência respiratória, porque existe um aumento dessa concentração desse hormônio, contrai os vasos sanguíneos, né, e a pele, e aí você começa a produzir mais calor, consequentemente vai ficando úmidos, né? É a função da adrenalina, certo? Então, as glândulas suprarrenais, os rins, né? Então, são duas chapeuzinhos que ficam lá em cima, e ela vai produzir uma quantidade desse hormônio chamado adrenalina e noradrenalina. E o pâncreas, né? Então, o pâncreas é um hormônio, né, uma glândula, que ela vai produzir dois tipos de hormônio, insulina e glucagon, né? E também produz o suco pancreático. Ele é lançado para o intestino, né, com a função, né, de tirar a gordura, né, de certos alimentos, produtos da digestão. Então, o pâncreas é um órgão que também participa do papel da digestão. Então, a insulina. A insulina é um hormônio que controla a entrada do glicose na circulação, nas células, onde será utilizada na liberação de energia. O armazenamento no fígado, né, na forma de glicogênio, estocar açúcar, se chama de glicogênio. A falta ou baixa produção de insulina provoca diabetes, doença caracterizada por excesso de glicose no sangue. Então, a gente tem dois tipos de hormônios, insulina e glucagon, eles são antagonistas. Quando um está aumentado, o outro está baixo. Quando um está baixo, o outro está aumentado. Nunca vamos encontrar os dois iguais, porque eles são antagonistas, certo? Ou um exerce a função contrária do outro. Então, a insulina, né, é um hormônio que é o que ela faz? Ela pega a quantidade de açúcar em excesso na corrente sanguínea, né, e tira essa quantidade de açúcar, né, regula as quantidades. Só que chega um momento, né, que o pâncreas ele não consegue produzir a quantidade adequada de insulina. Quando não consegue produzir uma quantidade adequada, o que vai acontecer? Na corrente sanguínea você vai ter mais açúcar. Se você vai ter mais açúcar, você vai ter hiperglicemia, um aumento da glicose na corrente sanguínea. Paciente diabético. Certo? Então aí eu preciso entender duas coisas. Quando eu tenho uma concentração muito aumentada de glicose no sangue, é porque a insulina não está funcionando bem. Certo? O pâncreas não está funcionando bem. Então, o que acontece? Existe um aumento. Se existe esse aumento, o paciente necessariamente vai produzir um medicamento que diminui a quantidade de glicose no sangue. Metformina, glibenclamida, glicacida são os mais utilizados. Só que esses medicamentos, hoje em dia, eles vão ser substituídos por outros que já chegaram no mercado. Só que ainda na rede pública não estão todos. Derivados da glifaxina. Então, são medicamentos novos que estão chegando aí no mercado agora. É um novo tratamento que já começou. Inclusive, já tem instituições que têm pelo SUS. Certo? São um pouquinho mais caros. Certo? Então, qual é a outra situação? Quando o pâncreas não produz insulina, quando ele não produz uma concentração de insulina, vai acontecer uma doença na qual, né, vai haver um aumento exagerado de glicose na corrente sanguínea. Quando existe esse aumento exagerado de glicose na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Vai haver um aumento, o pâncreas ele não vai produzir insulina. Se ele não produzir insulina, eu preciso de insulina de fora. Certo? Se eu preciso de insulina de fora, eu preciso de uma insulina exógena, porque o pâncreas não está funcionando. Então aí eu vou ter uma diabetes do tipo 1.
Aqui, que é o que acontece? Na diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Ela é cortada, o pâncreas não produz insulina, tá certo? E na diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, se produz. Só que em uma concentração muito baixa. Certo? O tratamento aqui é insulina exógena. Por isso que a pessoa precisa da insulina na canetinha. Porque aqui o pâncreas não produz nada de insulina. Aqui o pâncreas produz em uma concentração mínima. Ele vai precisar de medicamentos hipoglicemiantes orais. Hipoglicemiantes orais. Hipo, por que hipo? Porque eles atuam diminuindo a hiper. Certo? Quais são os mais conhecidos? Metformina, glibenclamida, glicacida. Tá certo? Então, se na prova cair, qual a diferença da diabetes tipo 1 a tipo 2? Na tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Na tipo 2, produz insulina em forma menor. Certo? Estudo para a prova que está difícil, gente. Glucagon. Então, o glucagon é o hormônio contrário da insulina, certo? Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue ele cai. E a pessoa apresenta hipoglicemia, né? Que gera uma sensação de fraqueza, tontura, né? E em muitos casos até desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, né? Que age lá no fígado, estimulando a quebra do glicogênio, ou seja, de açúcar, em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia, ou seja, o que é o que acontece com o glucagon? Ele é o contrário da insulina. A insulina vai captar o açúcar, certo? Vai recaptar o açúcar e vai tirar o que estiver em excesso. Só que chega um momento que está tendo muita insulina, certo? Então eu preciso de um hipoglicemiante para tirar essa quantidade, certo? Aqui o glucagon é o contrário. No glucagon é porque não tem açúcar, certo? Na insulina é porque eu tenho muita. Aqui no glucagon é porque eu não tenho. Quando eu não tenho quantidade de açúcar, o que é o que vai acontecer? O glucagon vai ativar o sistema e vai falar, lá no reservatório que você tem pâncreas, eu vou abrir esse reservatório, porque a pessoa está passando mal, certo? Aí ela vai lá, o glucagon, né? Como a insulina está muito baixa, o glucagon está alto, porque ele abre a porta e começa a sair açúcar, certo? Então é a função, é antagonista. Quando um está alto, o outro está baixo. Quando um está baixo, o outro está alto, certo? E as glândulas sexuais? Então, nas glândulas sexuais, a gente tem. Nas glândulas sexuais, a gente tem. Eu estou indo rápido, gente, porque eu acho que vocês viram na aula de diabetes. Uma pincelada só. Então, nas glândulas sexuais, né, a gente tem os ovários e os testículos, né? Nos ovários, temos 2 pares, né, nas mulheres que têm 2 pares. Nesses ovários vão produzir uns hormônios conhecidos como progesterona e estrogênios, certo? Já os testículos do homem vão produzir uma quantidade de hormônio chamado testosterona, certo? E aí, professor, a mulher, ela produz testosterona em pequeniníssimas concentrações, pequeniníssimas. Por quê? Porque é um hormônio que ele vai dar características, né, de força para o homem, certo? Por isso que tem mulheres que fazem academia, que ele fica forte e toma testosterona, porque elas não produzem uma quantidade adequada, certo? Para quê? Para ter uma força, certo? Para ter mais quantidade de força para o músculo. Da mesma forma, no homem, né,
quando a testosterona está muito baixa, consequentemente vai produzir menor quantidade de espermatozoide. Então, se regular a testosterona, vai regular a concentração de espermatozoides. Certo? E os testículos e os ovários, eles são estimulados por quem? Pela hipófise. Lembra que fica lá em cima? Ela vai mandar uma relação. E o hipotálamo? O hipotálamo é uma substância, uma estrutura que fica lá em cima do cérebro e que é uma estrutura responsável por a produção de um sinnúmero de funções, né? Dentro delas, a função dos sentimentos, do prazer, fica lá no hipotálamo. Representa 1% da massa total do cérebro, né? Então um órgão bem pequenininho. Ele é o controle vegetativo e endócrino, né, do sistema cardiovascular. Então, lá no hipotálamo, a gente controla todo o que a gente regula endocrinamente, na produção de hormônios. É controlado lá no hipotálamo. Toda a produção hormonal é controlada lá. Certo? Então, o sistema endócrino humano, né, a gente vê que tanto no homem como na mulher, eles são semelhantes. A única diferença é que no homem é testículo, na mulher são os ovários, né, que vão produzir na mulher estrogênio e progesterona, e no homem os testículos vão produzir testosterona, que vão dar, né, uma função para que o epidídimo produza no homem espermatozoide, e na mulher, né, os ovários vão produzir progesterona e progesterona e estrogênio, que vão dar início à produção de um óvulo, e que esse óvulo, uma vez fecundado, vai produzir a gestação. Então, na hipófise, né, no sistema endócrino, a gente tem dois hormônios, o LH e o FSH, que são hormônios responsáveis pela produção de testosterona no homem, né, e de estrogênio e progesterona, como a gente vem falando na mulher. Certo? No homem, o FSH estimula a produção de espermatozoide e o LH age no testículo, favorecendo a produção de testosterona. Já na mulher, o FSH e o LH participam do ciclo menstrual. Então, por isso que a mulher, ela precisa de uma maior concentração de estrogênio e progesterona, né, no ciclo menstrual. A cada 28 dias, esse ciclo aumenta, se rompe na metade, né, para produzir o sangramento e para que saia um óvulo, para que esse óvulo, se existe a fecundação, pode ser fecundado. E o ciclo se repete a cada 28 dias, na mulher, né, principalmente na puberdade, tanto os estrogênios como os progesterona vão dar os caracteres sexuais secundários. E quais são os sintomas na falta desses hormônios? Existem várias doenças, né, que podem acontecer: hipotireoidismo, hipogonadismo, né? São doenças que podem estar acometidas. No homem, vai haver várias doenças que podem levar à infertilidade. O diagnóstico é feito através de exames clínicos e de exames hormonais, para a gente ver como que estão esses hormônios, se existe uma diminuição ou um aumento. O tratamento é através, né, da reposição, seja de estrogênio, progesterona ou testosterona, dependendo do caso. E a prolactina? A prolactina, né, é um hormônio necessário para a lactação, né, e tem uma influência no processo reprodutivo. É por isso que a gente, né, em maternidade, a gente fala que entre mais rápido a mãe amamente, vai ser melhor para a involução uterina. Ou seja, porque existe uma comunicação do cérebro com o útero e com a mama. Então, uma orientação que a gente faz como equipe de enfermagem é conversar com a mãe. Entre mais rápido você amamenta, melhor. Porque entre mais rápido, quem aqui já foi mãe, né? Quando a criança suga nas primeiras horas, você não sente lá o útero que se contrai. É por isso, porque existe uma comunicação do cérebro, prolactina, útero. Entre mais rápido, ele se vai contrair mais, né? Então aí ela vai voltar, principalmente no parto normal, ela vai voltar para um estado mais rápido, né?
na cesárea talvez produza um pouquinho de dor quando a criança sube, né? Porque vai contrair o útero também, existe essa comunicação. Os sintomas do aumento da prolactina, né, que ela torreia, que é uma sensação de líquido que sai pelas glândulas mamárias, produzem muita dor de cabeça e produzem muita dor. Né? Então tem que fazer um exame à tiroide para ver como, na hipófise, para ver como que está a hipófise, certo? E se precisa de medicação para mudar esse aumento da prolactina dessa hipófise. A causa mais comum é a hiperprolactinemia, né? Que na gravidez isso impossibilita, mas não é uma regra, impossibilita a gravidez, certo? Ou que pode levar para um tumor na prolactina. Então, quando existe um aumento da prolactina, precisamos investigar tumores da hipófise, certo? E que podem levar a um estado de não gravidez, né? E isso pode ser por quê, professor? Por uso de alguns medicamentos antidepressivos também, ou um quadro depressivo pode levar ao aumento da prolactinemia, certo? E a mulher, mesmo que ela não esteja grávida ou não esteja amamentando, sai líquido, parecido com a luz, pelas glândulas mamárias, certo? E produz muita dor. A mulher se queixa de muita dor, principalmente quando está no período menstrual, né? Ficam duros as glândulas mamárias, como se tivesse mastite. Diagnóstico é feito através do exame clínico e o site de prolactina para ver a quantidade na ressonância magnética. E o tratamento vai depender dos medicamentos que a parte do endócrino ou o ginecologista acha mais pertinente. Gente, ficamos até aí. Na próxima aula a gente termina sistema digestório e Alana, presente. Alexandra, Ana Mari, Cristiano, Eliette, Jason, Jacqueline, ausente, Jardineia, Ícara, Ronaldo, Kailane, presente. Karine, presente. Lara Beatriz, presente. Larissa, presente. Leiliane, presente. Lívia Amorim, presente. Lívia, Luana, presente. Luciete, presente. Mayra, perdão. Oi? Maria
Presente. Rafaela dos Santos. Rafael dos Santos. Ele estava no primeiro período da aula. Solange. Presente. Thaís. Saiu também. Não é? Tchau, gente.